Quando o assunto é economia, hoje só se ouve uma palavra. Ela é meio esquisita, mas explica muita coisa. Um arcabouço robusto. E é um arcabouço que vai agradar a todos porque atende os dois lados. Arcabouço é o esqueleto, a estrutura, uma caixa de ferramentas. Mas antes de chegar até a leitura do que é o novo regime fiscal proposto pelo governo, é importante lembrar o que era o arcabouço do plano econômico do presidente Lula, há 100 dias. Reverter privatizações, reduzir a inflação, diminuir o preço dos combustíveis, mexer na legislação trabalhista e diminuir os juros. Entre essas e as que não cabem aqui, a principal briga do presidente sempre foi contra o teto de gastos. Por que toda hora as pessoas falam é preciso cortar gasto, é preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? A promessa era colocar o pobre no orçamento e revogar o teto. A primeira não dá para dizer que saiu do papel. Ela está no papel, depende da aprovação do Congresso, agora que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou o novo arcabouço. Uma tentativa do governo de equilibrar as contas públicas, limitando os gastos em até 70% daquilo que se arrecada. Mas isso aqui é um plano de voo, de como nós vamos enfrentar o problema da economia brasileira. O Congresso Nacional tem que ter sensibilidade. Para a colunista de economia da Band News FM, Juliana Rosa, esse será o primeiro grande teste do ministro Haddad. Tentar juntar o momento de anunciar que tem regra para gasto, ou seja, que ele vai segurar gasto, mas sem passar a impressão de que ele também não está fazendo medidas para estimular a economia, porque o ajuste fiscal passa a impressão que ele está travando a economia, está segurando o investimento. Teste que vai servir de base para saber o que se espera da reforma tributária e de outras medidas, como a revisão de benefícios fiscais de cerca de 500 grandes empresas, anunciada pelo ministro recentemente. O economista Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, avalia que, entre tantas promessas, a grande notícia desses 100 dias de governo Lula é a intenção de mexer nos tributos. No entanto, o petista também merece críticas pelas brigas sem sentido com o Banco Central. A probabilidade de aprovação da reforma tributária é muito elevada. Eu acho que a expectativa ainda é de que o Lula possa moderar esse discurso, conter os próprios companheiros, como o caso da presidente do partido, a deputada Gleisi Hoffmann, que não se cansa de atacar o Banco Central por razões absolutamente sem sentido. Nesse ringue político, os juros são os inimigos, mas os sopapos são trocados por Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele não foi eleito pelo povo, ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Senado. Se esse cidadão quiser, nem precisa conversar comigo, ele só tem que cumprir a lei. Eu não consigo simplesmente falar assim, não, vamos cair os juros porque precisamos cair os juros. A relação com a Petrobras também marcou. Esses 100 dias antes de assumir, Haddad pediu ao governo Bolsonaro que não prorrogasse a desoneração de impostos sobre os combustíveis. Acabou sendo o voto vencido, já que Lula avaliou que seria negativo um aumento nos preços em início de mandato. O próprio presidente, que já criticou publicamente a política de preços da empresa e o valor dos dividendos pagos aos acionistas, prorrogou a desoneração. E nesse processo de revisão tributária, Lula também vai precisar lidar com a expectativa de outros setores. Alita Espíndola é diretora de Desenvolvimento Industrial e Economia da Confederação Nacional da Indústria e defende, por exemplo, que o governo antecipe algumas medidas. Que algumas medidas previstas na reforma tributária poderiam ser eventualmente antecipadas, gerando também um ganho de competitividade, uma redução de custo, um estímulo adicional para o aumento da produção industrial. Tributos, teto, juros e sopapos. Assunto de governo e agora, mais do que nunca, do Congresso. Sobre os 100 dias que passaram e sobre aqueles que virão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu o tom. Hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. Mas sobre a articulação política e o balanço da base aliada no Congresso, a gente fala no próximo capítulo.